Você sabia que existe um episódio dos Looney Tunes que revela um segredo sobre o Patolino? No episódio A Grande Trufa, enquanto o Patolino e o Gaguinho procuram trufas na floresta, um urso aparece de repente e começa a persegui-los até um penhasco. Mas o mais estranho vem depois. Mas eu não sei nadar! Você não sabe voar, não sabe nadar? Você é mesmo um pato? Eu não tenho certeza. Isso aqui sai de vez em quando, ó. Essa cena fez muitos acreditarem que o Patolino é, na verdade, um marciano disfarçado. Da mesma espécie que Marvin, o marciano, e que ele usa o bico pra se camuflar aqui na Terra. E seria coincidência ou um segredo dos Looney Tunes que ninguém percebeu? Segredos de desenhos animados que foram revelados. Na série Clarencio, vemos Gilben, um personagem que quase sempre aparece parado, imóvel. O que muitos não percebem é que isso não é apenas um detalhe do desenho. No capítulo 5 da primeira temporada, Os Milhões de Clarencio, toda a escola enlouquece por causa do seu dinheiro. De repente, vemos Gilben comendo as estrelas do Jeff, o que faz com que este se irrite e o empurre, batendo sua cabeça. Clarencio, a escola enlouqueceu com seu dinheiro. Faça alguma coisa. Sai! Não toquem aqui! Depois disso, Gilben nunca mais conseguiu se mover. Mas com o tempo, ele começa a demonstrar um estranho poder telecinético. Coincidência ou consequência? Você acha que o Jeff deveria ter sido punido? Momentos sombrios em desenhos animados. No episódio Pato sob medida de Looney Tunes Cartoons, vemos o Patolino trabalhando como um alfaiate completamente instável. O Hortelino entra na loja só para pedir que ele troque um único botão do paletó. Mas o Patolino, em vez de ajudar, destrói o terno inteiro e decide refazer tudo do zero, como se fosse um gênio da costura. Só que a situação fica realmente perturbadora quando ele perde totalmente a noção. Patolino amarra o Hortelino numa mesa, aciona uma máquina de costura gigantesca e começa a torturá-lo enquanto ri como um verdadeiro psicopata. Momentos XD em desenhos animados. No incrível mundo de Gumball, Darwin confunde o Gumball com uma mulher e acaba se apaixonando por ele. A cena engraçada acontece quando Gumball imagina como seria o futuro dele se continuassem com isso. E se ele não esquecer? Eu quero mais filhos! E em Bob Esponja, o Patrick participa dos Jogos dos Cozinheiros e precisa saltar por cima de uma fritadeira cheia de óleo quente, mas ele erra feio. Vídeos que você precisa ver 2 vezes para entender. Primeiro, temos este edifício que parece estar bem perto. Mas quanto mais você se aproxima, mais ele parece se afastar. É só uma ilusão e o seu cérebro cai fácil nela. E esse artista aqui foi além. Ele desenhou a continuação das escadas de forma tão realista que até o próprio cachorrinho achou que elas eram de verdade. Beleza, isso aqui definitivamente não faz sentido. O copo tá de cabeça pra baixo e a água não cai. Mas ó, spoiler, não é magia. É só câmera e edição enganando seu cérebro. E essa menina tenta abrir um armário. Mas quando consegue, nós vemos ela dentro dele. Como se tivesse o poder de se clonar. Existem finais de jogos que quase ninguém conseguiu ver. E sinceramente, alguns são tão estranhos que parece piada. Começando com Candy Crush, o jogo que deixou metade das mães viciadas. Ele tem mais de 16.000 fases. E quando você finalmente zera tudo, aparece só um letreiro dizendo parabéns. Depois de tanto esforço, nem um docinho de verdade. Mas se ficar sem internet, tem o clássico dinossaurinho do Google. Agora segura essa. Pra zerar o jogo, você teria que jogar por 17 milhões de anos. Nem eu, que já virei dinossauro no Roblox, aguentaria isso, bro. E pra terminar, Subway Surfers. Se você passar de 2 bilhões de pontos, o jogo começa a bugar. Em vez de ganhar, você perde pontos e acaba preso no mapa vazio, caindo pra toda a eternidade. Segredos de desenhos animados que foram revelados. Na série de Bob Esponja, existe uma teoria que diz que todos os episódios, na verdade, fazem parte de um programa de televisão sobre a vida marinha e que são filmados por mergulhadores. Isto se revelaria em um episódio da Escola de Botes, onde Bob Esponja atropela o narrador do programa. E descobrimos que, na realidade, é uma pessoa com roupa de mergulho gravando tudo debaixo do mar. Se o Bob Esponja não passar desta vez, significa mais um ano inteiro de escola de pilotagem! Momentos sombrios em desenhos animados. Em Duck Dodgers, Patolino tenta convencer o Gaguinho de que ele é o verdadeiro capitão, revelando várias coisas supostamente pessoais, mas uma delas é completamente
vez que eu passei piolho espacial pra você, ou da vez que você veio me ajudar a me coçar e eu fingi que estava com hérnia, lembra daquilo, hein? Eu lembro. Ah, já sei. Fala da vez que eu vendi sua irmã pra fábrica de linguiça. Esta pode ser a razão pela qual Gaguinho não tem família. De acordo com uma teoria, possivelmente Patolino se encarregou de vender a família de Gaguinho em troca de dinheiro. Os personagens de desenhos animados que falaram pela primeira vez. Tom e Jerry ficaram mó tempão sem falar nada. Até que no filme de 1992 eles descobriram que podiam conversar. Eu sou o Tom. Eu sou o Jerry. Você fala! É claro que eu falo. Acha que sou mudo, é? Você disse isso, não eu. Ah, seu insignificante, eu deveria... Já a Pantera Cor-de-Rosa só falou depois de mais de 150 episódios. Isso aconteceu no episódio A Arca Rosa, quando ele solta uma frase impactante. Por que os homens não podem ser como os animais? E por último, um dos momentos mais incríveis. Quando o Pato Donald falou com uma voz clara e normal pela primeira vez. Seu cientista maluco! 3 pratos de trigo, 3 pratos de trigo, 3 pratos de trigo no ninho de mafaga. Você sabia que existe uma explicação curiosa para o Gaguinho ser gago? No filme dos Looney Tunes, o dia em que a Terra explodiu, o Gaguinho e o Patolino aparecem ainda bebês. Abandonados num campo até que um fazendeiro os encontra e resolve criá-los como filhos. Mas claro, eles eram 2 pestinhas. Viviam destruindo tudo, arruinando plantações e deixando o fazendeiro maluco. Até que um dia o Patolino estava brincando com uma bola e adivinha? Derrubou um vaso que caiu bem na cabeça do Gaguinho. E desde aquele dia, ele ficou gago pra sempre. E então, o bode Gabby continuou a sorrir e a dançar. O Gabby ficou tão feliz que ele decidiu brincar com seus... Por causa disso, existe uma teoria de que o Patolino é o verdadeiro culpado por arruinar a vida do Gaguinho em todos os universos. Você sabia por que o coiote nunca fala nos desenhos do Papaléguas? A família dele era conhecida como a melhor caçadora de todas, cheia de troféus, e ele seria o próximo a honrar esse legado. Mas o pai dele impôs uma regra cruel. Ele não poderia falar nenhuma palavra até capturar o Papaléguas. No. Don't speak. I don't want to hear another word out of you until you prove yourself by catching a roadrunner. Understand? Not one word. E como sabemos, ele nunca conseguiu, o que o tornou uma vergonha para a família. Então, quer dizer que o silêncio dele é tipo um castigo eterno? Exatamente, uma obsessão sem fim. Momentos obscuros em desenhos animados. Por algum motivo estranho, vários desenhos mostram personagens retirando o próprio cérebro, como no episódio de Halloween de Bob Esponja, onde o Patrick corta tanto o Bob Esponja que chega até o cérebro dele. E quando as pessoas veem essa cena pela primeira vez, ficam completamente perturbadas. Ei, vocês viram só? Eu assustei ele! Ou em O Incrível Mundo de Gumball, quando Darwin remove o rosto do Gumball para mostrar o cérebro dele e começa a tirar partes enquanto explica as emoções. Essa é a raiva. Essa é a tristeza. E por fim, essa é a glândula da vergonha. E em Jovens Titãs em Ação, o Mutano simplesmente remove o próprio cérebro para treiná-lo. Ele faz o cérebro levantar peso, lutar boxe e até dar saltos mortais. Tudo isso para tentar usar apenas 10% da sua capacidade mental. Teorias obscuras de desenhos animados. Em Os Flintstones, existe uma teoria que diz que eles não vivem na Idade da Pedra, mas em um mundo pós-apocalíptico. Muitos objetos que antes eram elétricos agora funcionam com animais. Não por falta de tecnologia, mas porque é mais barato. E o mais estranho? Eles até celebram o Natal. Já em Rugrats, os anjinhos, uma teoria perturbadora afirma que as crianças nunca existiram. Tommy, Chucky e os outros seriam apenas criações da mente da Angélica, inventadas para lidar com a solidão e o caos da sua vida. Você sabia que o coiote da Warner tem um gêmeo? Muita gente nem percebe, mas existe outro personagem quase igual a ele chamado Ralph. Só que calma, eles não são irmãos e na verdade são personagens diferentes. O coiote que a gente conhece mesmo é o Wile-E. Coiote, aquele que vive tentando pegar o Papaléguas com planos malucos e às vezes o Pernalonga também. E já o outro
Hortolino é o Ralph Lobo, também conhecido como Ralph Wolf. Só que diferente do Wile-E, ele não corre atrás do Papaléguas. O trabalho dele é outro, passar o dia tentando roubar ovelhas e enfrentar aquele cachorro pastor enorme, o Sam, que vive frustrando todos os planos dele. E apesar de parecerem idênticos, eles têm umas diferenças bem claras. O Ralph tem um nariz vermelho e é mais peludo, enquanto o Coyote tem pálpebras vermelhas, nariz preto e é bem mais magrelo. Olá! Depois atualizaram os designs e quase tiraram tudo isso, deixando eles quase iguaizinhos. E o mais curioso, o Ralph e o cão pastor são amigos. Roubar ovelhas é só o trabalho deles. Fora do expediente, eles até almoçam juntos. Certo, Sam. Boa noite. Boa noite, Ralph. Bons sonhos. Quanto tempo você sobreviveria em outros planetas? Em Marte você só sobreviveria por uns 30 segundos. A temperatura média é de 60 graus negativos e o ar é praticamente todo dióxido de carbono. Ou seja, você desmaiaria antes mesmo de perceber. Mas veja pelo lado bom, teria uma vista incrível antes de virar picolé interplanetário. Em Vênus você sobreviveria só um segundo? É o planeta mais quente do sistema solar? Com quase 475 graus? Ia fritar mais rápido que churros na feira da vila. Oh, Saturno é lindo. Mas se você fosse pra lá, duraria só 2 segundos. É frio, ventoso e... nem dá pra pisar. Você viraria poeirinha espacial. Peraí, pessoal. Vocês já pararam pra pensar? Qual é a do colar de pérolas que o Patolino usa em O Show dos Looney Tunes? Por que você usa essa coisa em volta do pescoço? Vovozinha, um dia quando eu crescer, você me dá suas pérolas? Eu uso isso por razões médicas. Obrigado, vovozinha. Finais de desenhos que talvez você não tenha visto. Um dos finais mais emocionantes é o de Hora de Aventura. Nele, Finn procura Jake no submundo para que os dois possam reencarnar juntos, mostrando que o laço entre eles vai muito além de uma única vida. Só voltei de zoação, porque é ótimo estar vivo com você. Ótimo motivo. Enquanto isso, Gravity Falls se despede com a derrota de Bill Cipher. Depois da batalha, vemos um dos momentos mais tristes da série. A despedida de Dipper e Maybelle da cidade que mudou suas vidas. Crianças, vocês só me deram trabalho. Eu estou feliz em me livrar de vocês. Vamos sentir saudade também de você, Stan. Segredos escondidos nos filmes da Pixar. Nos filmes de carros, nunca vimos o ruivo caminhão de bombeiros dizer sequer uma palavra. Ele só se comunica chorando ou através de expressões. E mesmo assim, todos o entendem. O Matt diz que isso acontece porque ele é muito tímido, mas a verdade é outra. O dublador do Ruivo, Joe Hanford, faleceu em um acidente de carro em 2005, antes de finalizar o primeiro filme de carros. Por isso, a Pixar usou apenas os poucos sons e falas que ele conseguiu gravar. Em homenagem ao seu companheiro, a Pixar decidiu nunca substituí-lo. Assim, Ruivo se tornou uma homenagem silenciosa. Um personagem que transmite emoções profundas sem dizer uma única palavra. Nem todos os finais felizes acontecem do jeito que a gente imagina. Depois de 20 anos, o esquilo de A Era do Gelo finalmente comeu a nós que ele estava perseguindo desde sempre. A Busca Studios, criadora de A Era do Gelo e Rio, foi fechada pela Disney em 2021. Antes de encerrar tudo, o estúdio lançou um último clipe. Uma despedida feita especialmente para os fãs. Mostrando o nosso querido esquilo finalmente comendo sua preciosa noz e fazendo todo mundo chorar. Você passou a vida inteira esperando que ele finalmente mordesse essa noz, deixa um like e se inscreve pra se despedir do esquilo. Momentos sombrios em desenhos animados. Em Looney Tunes Cartoons, existem algumas cenas bem estranhas e até perturbadoras. No episódio 6 da segunda temporada, vemos o Pernalonga sendo capturado pelo caçador Hortelino. Mas a parte bizarra vem depois. O Pernalonga desinfla e diz, com uma voz estranhamente calma, que se o Hortelino não for comê-lo, então... pelo menos deveria usá-lo. Com um olhar assustador e um sorriso arrepiante, ele começa a abraçar o Hortelino e diz que ele vai ficar lindo. Se você não vai comer, pelo menos tem que vestir.
Me veste, velhinho. Me veste. Vai ficar lindo. Momentos sombrios em desenhos animados. No episódio 2 da segunda temporada de Looney Tunes Cartoons, o Pernalonga é capturado por uma múmia que o tortura, quebrando um por um os ossos de seu corpo enquanto ele grita de dor. Até que, finalmente, ela quebra o pescoço dele, deixando-o agonizando na tela. Embora depois o Pernalonga se recomponha, como de costume, e pra ele pareça só uma massagem, a cena fica ainda mais perturbadora quando ele pega os órgãos da múmia e os enfia à força pela boca, como vingança. Pronto! Isso é tudo, pessoal. Isso é tudo, pessoal.